material que nós vamos usar na nossa videoaula de hoje são 2 novelos do fio Afeto, da Supremo Fios. Ele é número 4, contém 340 metros, seu tex é 590, a agulha indicada no rótulo é a número 3, mas eu vou utilizar aqui a 3,75. Vou usar também uma agulha de tapeçaria para os arremates e uma tesoura. A cor escolhida aqui é a cor 0610, que é a cor laranja, tá? E também a cor cru. Então, vamos usar um novelo na cor cru e um novelo na cor laranja para fazermos a nossa peça. Você pode usar a cor de sua preferência. Para iniciarmos a nossa peça, então, vamos trabalhar aqui fazendo 6 correntes iniciais. As 6 correntes para formar o nosso miolinho. Feito as 6 correntes, vou fechar com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha, formando aqui o meu anelzinho. Esse fio que está aqui, eu vou trabalhar com ele, aproveitar e ir escondendo. Então, vamos fazer 3 correntes para subir e mais uma para virar, total 4. Essa corrente aqui é a corrente de espaço que a gente deixa entre os pontos. Vamos trabalhar um total aqui de 16 pontos altos, contando aqui com essas 3 correntes. Uma corrente de espaço, outro ponto alto. Uma corrente de espaço, outro ponto alto. Uma corrente, outro ponto alto. Então, aqui a gente já tem, contando com a alça de 3 correntes, um total de 5 pontos altos. Nós vamos trabalhar todos aqui dentro, escondendo esse fio até totalizar 16. Trabalhei aqui um total de 16 pontos altos, separados por uma corrente cada um. Para finalizar a carreira, faço o último ponto alto, uma corrente, fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha, certo? Esse fiozinho que está aqui, que eu fui escondendo, eu posso puxar ele para fechar um pouquinho mais o meu miolinho, certo? Então, fechando com ponto baixíssimo, aqui dentro dessa próxima alça de uma correntinha, eu vou inserir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Faço 2 correntes, laço meu fio e agora vou trabalhar 2 pontos altos incompletos, ou seja, não vou terminar eles. Trago meu fio, tiro apenas 2 laçadas e deixo na agulha. Laço meu fio, insiro novamente no mesmo espaço, trago por 2 voltas, ficaram aqui os 3 pontos incompletos, contando com as 2 correntes. Laço, passo tudo, faço 1, 2, 3 correntes, para continuar aqui a tecer os meus motivos de 3 pontos altos fechados juntos. Laço meu fio, vou para o meu próximo espaço de uma corrente aqui, entre os pontos. Um ponto alto incompleto, laço meu fio, o segundo ponto alto incompleto, laço meu fio e o terceiro ponto alto incompleto, todos no mesmo lugar. Laço, passo tudo, faço 3 correntes e começo novamente no meu próximo espaço aqui. Um ponto alto incompleto, 2 pontos altos incompletos, 3 pontos altos incompletos. Laço, passo tudo, faço 3 correntes. Vou para o meu próximo espaço. Então, desta forma, como está aqui, eu vou trabalhar por toda a volta da minha peça, até obter um total de 16 bloquinhos, como a gente tinha aqui, 16 pontos separados por uma corrente cada, vou ter um total de 16 bloquinhos aqui. Cheguei aqui ao final dos meus 16 bloquinhos, faço as últimas 3 correntes e finalizo com ponto baixíssimo aqui nessa primeira correntinha das 3 que eu fiz, certo? Vou cortar aqui o meu fio e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ou uma correntinha, para poder travar essa peça aqui, tá? Então, os nossos motivos, eles são feitos dessa forma aqui. A gente vai precisar aqui de um total de 36 florzinhas como essa daqui, tá?
Eu vou fazer as minhas 36, porque nós vamos trabalhar 3 florzinhas de largura por 9 de comprimento. Então, aqui, na verdade, nós vamos precisar de 27 florzinhas aqui na nossa peça, tá? Então, serão 3 de largura e 9 de comprimento. Ao total, 27 florzinhas como essa. Se você quiser fazer maior e mais largo, aí fica a seu critério. Estou aqui com a minha primeira tira, que serão feitos aqui com 9 peças, tá? Que a gente vai trabalhar aqui o comprimento. Então, nós vamos trabalhar unindo os motivos, nós não vamos unir quadradinho por quadradinho e cortar o fio, tá? Nós vamos fazer a união de uma forma que você precisa cortar o fio apenas uma vez, tá? Então, vamos dar início à nossa peça. Eu vou pegar aqui a cor cru, como eu havia falado no início do vídeo para vocês, e vou prender ela, tá? Para iniciarmos o nosso fio. Você pode prender da forma que você quiser. Eu prendo fazendo uma correntinha com o fio menor e as outras 2 com o fio maior. Depois, eu puxo e ajusto aqui. Então, aqui eu tenho como se fosse um ponto alto, vou trabalhar mais 3 aqui dentro. Totalizando 4 com aqui as minhas 3 correntes. Próxima alça, trabalho um ponto baixo. Trabalho 5 correntes, ponto baixo na próxima alça, 5 correntes novamente, ponto baixo na próxima alça, laço meu fio e dentro desse espaço aqui eu vou fazer um leque. Então, eu vou trabalhar 4 pontos altos aqui dentro desse espaço, 5 correntes e mais 4 pontos altos. Então, tenho aqui os meus 4 pontos altos, trabalho aqui as minhas 5 correntes e mais 4 pontos altos dentro desse mesmo espaço, para formar aqui o meu lequinho, tá? Então, ao total, nós teremos 4 leques como esse aqui na nossa peça, tá? Olha só, ficando assim. Ponto baixo na próxima alça, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça, 5 correntes novamente, ponto baixo na próxima alça, trabalho aqui nesta próxima alça o meu lequinho, então, faço 1, 2, 3, 4 pontos altos, 5 correntes e mais aqui 4 pontos altos nesse mesmo ponto aqui que a gente estava trabalhando, exatamente para ficarmos igual a gente tem esse daqui, certo? Ponto baixo na minha próxima alça, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça. Então, você vai observar que a gente vai ter sempre 2 alcinhas entre cada leque aqui. Laço o meu fio, vou para o meu próximo espaço ali, para minha alça de 3 correntes, e faço mais 4 pontos altos. Agora, chegou a hora de nós emendarmos a nossa peça, certo? Não vou terminar essa parte aqui, vou terminar ela depois. Então, eu faço 5 correntes, certo? Fica dessa forma aqui. Agora, nós vamos emendar, não vamos terminar essa parte, vamos emendar o outro motivo ali. Então, nós vamos posicionar aqui para trabalhar desta forma aqui, ó. Trabalhamos aqui, vamos para cá, chegamos aqui. Quando chegarmos aqui, a gente vai inserir outro para fazer a mesma coisa.
Então, tudo que eu fizer a partir de agora, você vai repetir nos outros. Veja bem, terminamos, sobraram 1, 2, 3 alças e a metade do leque ali. Agora, laçamos o fio, pode ser em qualquer alcinha aqui, você vai trabalhar os seus 4 pontos altos aqui, esquece esse daqui por enquanto, e vem nessa flor aqui. Trabalhamos os 4 pontos altos aqui nessa peça, certo? Vou ajustar aqui. Veja como ficou. Os 4 pontos altos, as 5 correntes e mais 4 pontos altos. Agora, venho aqui nesta alça, prendo com ponto baixo, faço 2 correntes e vou prender com ponto baixo aqui nesta alça. Ponto baixo. 2 correntes, ponto baixo na alça do motivo que eu estou fazendo. Veja como está ficando. Então, fiz 2 correntes, prendi na primeira alça, 2 correntes, prendi aqui. Faço 2 correntes, prendo lá na próxima alça, 2 correntes e prendo na alça aqui do square do motivo que eu estou fazendo. Veja como ele ficou. Então, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar aqui o meu leque. Laço o meu fio e trabalho aqui 4 pontos altos. Já tenho 2, 3 e 4. 2 correntes e venho aqui para esse espaço, essa alça de correntes, prendo com ponto baixo, faço 2 correntes e volto aqui para o meu motivo para terminar o meu leque. Laço o meu fio, mais 4 pontos altos aqui dentro desse espaço. 2, 3 e 4. Olha só como fica. Essa parte aqui, nós vamos terminar depois que nós emendarmos todos os 9 motivos aqui da nossa peça. Então, eu sigo trabalhando aqui normalmente agora, ponto baixo na próxima alça, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça e aqui na próxima o meu lequinho. Então, serão 4 pontos altos, 1, 2, 3 e 4, 5 correntes e mais 4 pontos altos aqui nesse mesmo espaço para formar o meu leque. 1, 2, 3 e 4. Ponto baixo na próxima alça, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça, e neste motivo aqui, eu vou fazer como eu fiz aqui, apenas a metade do meu leque. Então, trabalho aqui 4 pontos altos, já estou no terceiro, o quarto, subo 1, 2, 3, 4, 5 correntes e terminei a segunda emenda aqui, a emenda do meu segundo quadradinho, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Para emendar o próximo, a gente vira desta forma aqui, ok?
Posiciono o meu quadradinho aqui e começo a tecer novamente, exatamente como eu fiz aqui. Trabalho, emendando e depois venho seguindo para essa parte. Então, laço meu fio e começo de novo a tecer os meus 4 pontos altos para dar sequência aqui na nossa peça. 4 pontos altos, ponto baixo na próxima alça, 2 correntes, prendo lá no meu motivo, na minha primeira alça, prendo com ponto baixo, 2 correntes, volto aqui para essa minha alça. O que eu estou fazendo nesta parte aqui é exatamente o que eu fiz aqui. O único cuidado que você tem que ter é para não deixar o seu motivo do lado avesso na hora de emendar, só isso. De resto, é bem fácil fazer essa emenda, então, a gente vai trabalhando dessa forma. Aqui, você consegue perceber que eu estou fazendo exatamente como eu fiz nessa parte aqui. Então, nós vamos trabalhar emendando todos os 9 dessa forma, e sempre sobrarão 3 alcinhas aqui pra gente terminar depois. Eu vou emendar aqui os meus 9. Se você tiver dúvida, não se lembrar, volta um pouquinho no vídeo, que é nessa parte aqui que eu te ensinei a emenda por completo, a seguir essa parte aqui. Então, é bem fácil. Eu vou emendar aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar. Voltei aqui de onde nós começamos e fui emendando os meus 9 motivos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai ficar dessa forma aqui. Lembra que eu falei que sempre sobrariam as 3 alcinhas de cada motivo? Então, é nela que nós vamos trabalhar agora, completando ali. Então, você não precisa, desta forma, você não precisa cortar o seu fio toda vez que você terminar um quadradinho, gerando mais tempo ali que você vai gastar para fazer o arremate. Então, quando a gente terminar aqui essa parte, vamos terminar aqui, como sobraram 3 alcinhas, vamos dar sequência para terminar o nosso leque. Então, preciso fazer aqui 4 pontos altos. Desta forma. E seguimos fazendo como a gente estava fazendo. Ponto baixo, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça. Então, tenho novamente, dou 2 alcinhas aqui de 5 correntes, como a gente tem em todos aqui. Feito isso, cheguei aqui onde eu tenho a metade do meu leque. Então, aqui dentro, eu vou trabalhar mais 4 pontos altos para completar o meu leque. Feitos 4 pontos altos, faço 2 correntes, e aqui, logo à minha frente, eu tenho aquela alça de 5 correntes. Eu vou inserir a minha agulha dentro da terceira corrente e fazer um ponto baixo. Percebe que a gente tem o mesmo motivo aqui completo. 2 correntes, vou para o meu próximo motivo e trabalho aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Feitos os 4 pontos, eu sigo fazendo a minha alça de 2 correntes. Prendo com ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça. 5 correntes novamente, ponto baixo na próxima alça. Laço meu fio e trabalho aqui nesse espaço mais 4 pontos altos, que é para formar o meu leque. Duas correntes, logo à frente eu tenho a minha alça de 5 correntes. Vou dentro da terceira
e faço um ponto baixo. Duas correntes e sigo trabalhando o meu ponto aqui normal. Você vai notar que a sua peça vai ficar inteira, olha só. E você não vai precisar cortar fio toda vez que for colocar a parte crua. Você vai trabalhar dessa forma, exatamente igual, até chegar aqui ao final da sua carreira, tá? A gente vai trabalhar dessa forma até chegar ao final e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha carreira. Chegando aqui ao final, a gente tinha os 4 bloquinhos iniciais. Então, a gente trabalha as nossas 5 correntes e fechamos com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Corto o meu fio, puxo ele aqui todo pra frente, insiro a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei e jogo esse fio lá pra trás, pra gente ter um acabamento legal aqui na nossa peça, um acabamento praticamente invisível aqui. Depois, esse fio que está aqui, eu posso fazer da seguinte forma: eu posso dar 2 nozinhos, o primeiro não muito apertado, o segundo você pode apertar, o primeiro você não aperta para não repuxar o seu trabalho, o segundo você pode apertar. Então, aqui, a gente vai passar esse fio aqui pela trama do crochê já feito, dos pontos já feitos, para poder esconder. Então, a gente tem aqui esse resultado aqui da nossa peça de emenda. Então, agora, você vai precisar fazer mais um motivo, como o que a gente fez, de apenas um lado, unindo, para a gente poder fazer a união aqui nessa peça. Aqui está a nossa peça pronta, que a gente acabou de fazer, e aqui eu tenho mais uma peça, como eu te ensinei a fazer essa, feito apenas um dos lados. Porque agora, a gente vai fazer a união dessa peça com essa e já terminando. Então, a gente faz a união aqui e já termina, certo? Essa carreira inteira. Então, aqui, quando a gente trabalha o nosso motivo, a gente vem até aqui, sobram 3, certo? Aqui, a gente faz metade do leque, faço as 2 correntes, vou aqui nesta alça de 5 correntes, prendo com ponto baixo, faço 2 correntes e volto aqui para terminar os meus 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4, certo? Venho para a próxima alça e prendo com ponto baixo, ficando assim. Agora, chegou a hora da gente unir nessas 2 alças aqui. Então, faço 2 correntes, ponto baixo lá na minha alça, 2 correntes e ponto baixo voltando aqui. Já tivemos aqui a primeira união. 2 correntes, ponto baixo na próxima alça, 2 correntes, ponto baixo aqui no motivo que eu estou terminando. Olha como vai ficando. Agora, depois que eu fiz o ponto baixo, vou laçar o meu fio, vou trabalhar aqui dentro 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Olha só. Agora, a gente precisa fazer a união desta com esta aqui, certo? 2 correntes. Vou pegar, inserir a minha agulha na minha terceira corrente e venho aqui em cima do ponto baixo, trago o meu fio e faço um ponto baixo. 2 correntes, olha como ficou a união aqui,
tá? Se você preferir, você pode fazer dessa forma também. Faça as duas correntes, pega a alcinha dali, pega a alcinha de lá e faz um ponto baixíssimo na sua peça. Aí, então, você faz as duas correntes, olha como fica. Então, tanto faz você prender com ponto baixo ou com ponto alto. Tudo que você fez aqui, você vai repetir em toda junção aqui da sua peça, todas. Eu vou fazer mais uma aqui com você, para você relembrar, e aí depois eu vou seguir trabalhando até o final, tá? Então, eu vou trabalhar aqui os meus 4 pontos altos, que é para completar esse motivo aqui, veja só. Ponto baixo na próxima alça. Duas correntes, ponto baixo aqui nesta primeira alça. Duas correntes, ponto baixo na minha segunda alça. Duas correntes, ponto baixo aqui nesta alça. Duas correntes, ponto baixo nesta alça, ok? Aí, trabalho laçando o meu fio e dentro desse espaço eu trabalho os meus 4 pontos altos. Totalizei aqui 4, então, vamos fazer mais uma emenda. Então, tudo que eu fiz aqui, eu vou repetir aqui e em todas as outras emendas. Você vai observar que fica um fechamento muito legal aqui nessa sua peça e você economiza tempo em cortar e arrematar os fios, caso você fosse fazer com todos os quadradinhos. Duas correntes. Como aqui eu fiz com ponto baixíssimo, eu vou seguir o padrão. Então, insiro a agulha na minha terceira corrente e insiro a agulha lá no ponto baixo. Trago o meu fio e faço um baixíssimo. Duas correntes, veja como ficou. Volto repetindo aqui os 4 pontos altos para terminar o meu motivo. Fazendo os 4 pontos altos, ponto baixo na próxima alça, duas correntes e recomeço aqui a fazer a emenda, exatamente como a gente fez aqui, e aqui sempre permanece igual. Então, todo o espaço que a gente tem aqui de 5 correntes, a gente vai trabalhar dessa forma. Vai ficando bem harmonioso essa junção, e você tem menos trabalho na hora de arrematar. Então, depois que você terminar essa parte aqui, aí eu volto aqui para mostrar para você aqui como é que a gente finaliza ali, e aí a gente vai emendar a outra aqui. Então, o nosso trilho vai ser composto aqui por 3, tá? Por 3 partes. Se você quiser fazer mais carreiras de largura, aí você faz mais flores, tá? Aqui a gente tem um total de 9 de comprimento, aí ao invés de fazer 27, como a gente tem aqui, você vai fazer mais 9, que é para, por exemplo, se for um trilho com 4 motivos de largura. Aqui, como é a ideia de um trilho slim, então, a gente vai fazer com 3. Vou dar continuidade aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar. Trabalhei aqui, então, emendando desde aqui o início, todos, e terminando a minha peça. Quando você estiver fazendo, você vai notar que vai ficar um pouquinho levantadinho, mas depois a gente faz a blocagem com um ferro a vapor também, que aí ela vai ficar bem certinho, tá? Então, aqui, emendei o meu último motivo, preciso terminar a carreira. Então, segui trabalhando aqui normalmente as 5 correntes, o meu leque, e para terminar, sempre 5 correntes, fecho ali na terceira correntinha, corto o meu fio, jogo esse fio lá para trás, no mesmo ponto em que eu finalizei, coloquei a agulha, joguei lá para trás
e faço aquele mesmo processo de dar 2 nozinhos. Aqui eu gosto de dar 2 nozinhos antes de esconder o fio, para garantir aqui que a minha peça fique bem ali arrematada. Depois eu passo na agulha de tapeçaria e escondo esses fios. Então, aqui a gente já tem 2 motivos, 2 carreiras de motivos unidos. A gente vai trabalhar a terceira, tá? Igual a gente trabalhou fazendo apenas metade. E depois nós vamos emendar aqui nessa parte, igual a gente emendou aqui. Então, se você esqueceu como se faz a emenda, quando você tiver a sua terceira parte pronta, volta um pouquinho no vídeo e veja aqui como eu fiz a emenda e terminei essa peça. Então, vou dar continuidade aqui. Daqui a pouco eu volto para mostrar a nossa terceira parte aqui emendada, né? Porque até agora nós temos 2. E vamos dar continuidade aí para fazer o bico da nossa peça. Trabalhei, então, unindo a minha terceira faixa e ele ficou desta forma aqui. Aqui, estou mostrando aqui, mas quando eu terminei, foi aqui, essa parte, certo? Vim trabalhando desde aqui o início da terceira carreira de motivos e fui emendando até chegar aqui ao final. Então, chegando aqui ao final, agora vamos preparar para fazer o bico. Não cortamos o fio e vamos caminhar com ponto baixíssimo até o meio dessa primeira alça aqui. Então, nós temos 2 alças de 5 correntes, vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar ali. Então, insiro a agulha aqui na alcinha de trás e vou caminhando com ponto baixíssimo. Quando chegar aqui na corrente, a mesma coisa. Caminho por 2 pontos, aqui sempre pegando uma alcinha para ficar bem delicado, e aí insiro a minha agulha aqui dentro desse espaço e faço um ponto baixo. Faço 5 correntes, ponto baixo nessa minha próxima alça. Uma corrente, olha só como ficou. Então, terminamos aqui. Caminhamos com ponto baixíssimo, fizemos um ponto baixo, 5 correntes, ponto baixo, uma corrente, e dentro dessa argola aqui do canto dessa minha peça, eu vou trabalhar aqui um total de 11 pontos altos aqui nessa minha peça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos. Trabalhei aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos. Agora, vamos virar, porque agora vamos trabalhar aqui no comprimento da nossa peça. Então, fiz aqui os 11 pontos altos, trabalho uma corrente, venho aqui para essa minha primeira alça, um ponto baixo, 5 correntes, ponto baixo na próxima alça, uma corrente, olha só como vai ficando. Agora, venho para dentro desse espaço aqui onde eu tenho a emenda, laço meu fio e vou trabalhar 11 pontos altos aqui dentro desse espaço também, faremos 11 pontos altos. Fiz aqui os 11 pontos altos, todos dentro desse ponto. Faço uma corrente, vou lá para minha alça de 5 correntes e faço um ponto baixo. 5 correntes, ponto baixo na próxima alça. Uma corrente, laço meu fio e venho aqui para a emenda
trabalhar mais 11 pontos altos dentro desse espaço aqui. Então, aqui dentro desse espaço, eu farei 11 pontos altos exatamente como eu fiz aqui. Fiz aqui os meus 11 pontos altos, exatamente como aqui. Faço uma corrente, ponto baixo na minha próxima alça de 5 correntes, 5 correntinhas, ponto baixo na próxima alça, uma corrente e volto aqui nesse espaço, aqui no meio da emenda, trabalhar os 11 pontos altos novamente. Então, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, até chegar lá ao canto, ao final da nossa carreira, que é essa parte aqui, ok? Trabalhei, então, aqui desde o início até chegarmos aqui onde eu tenho o cantinho. Então, aqui eu fiz para você ver que é exatamente igual que a gente fez, tá? Não tem segredo, a gente vai trabalhando os pontos aqui. Quando chegar nesse canto, é a mesma coisa que a gente fez aqui, a mesma coisa que foi feita aqui. Desse outro lado, a gente repete aqui os nossos bloquinhos aqui de 11 pontos altos, sempre fazendo essa argolinha e vamos trabalhando até completar a carreira. Então, todos os cantos serão iguais, nesta parte aqui também, e aqui onde a gente tem a junção, que é na largura da peça, é a mesma coisa também. Vou dar continuidade, quando eu chegar lá no final da minha peça, eu volto para mostrar. Trabalhei por toda a volta da minha peça e cheguei aqui onde eu comecei, que foi com o ponto baixo e as correntes. Fecho com ponto baixíssimo aqui dentro desse ponto baixo, e aqui nessa alça de 5 correntes, eu vou trabalhar um ponto baixo, mais um ponto baixo, totalizando 2. Faço 3 correntes e vou formar aqui um ponto picô. E mais um ponto baixo nesse mesmo espaço, ficando 2 pontos baixos, um ponto picô e um ponto baixo. Temos 3 pontos baixos, o primeiro e o último sem picô, e o do meio tem ponto picô. Venho aqui nessa alça de uma correntinha e faço um ponto baixo, e agora vou começar a tecer correntes para prender aqui no meio da minha peça. Subo aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui eu tenho 11 pontos altos, então conto 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá em cima do 6º ponto e prendo com ponto baixo. Faço 3 correntes. Um ponto baixo no mesmo lugar, 5 correntes novamente, e venho prender aqui nessa alça de uma correntinha com ponto baixo. Olha só como fica esse nosso cantinho, tá? Então, aqui nesse espaço, eu só tenho 3 correntes. Se você quiser fazer um ponto picô, como eu fiz ali, você também pode, fica a seu critério, tá? Se você quiser fazer o ponto picô e fazer o ponto baixo no mesmo ponto, para que ambos fiquem iguais, pode fazer também, tá? Faça as suas 5 correntes. A gente prende com ponto baixo aqui nesse espaço, ficando desta forma aqui. Venho aqui nessa alça de 5 correntes, faço 2 pontos baixos, 1 e 2, subo as 3 correntes para formar o meu ponto picô,
e faço um ponto baixo nesse mesmo espaço. Olha só como fica. Um ponto baixo na minha alça aqui de uma correntinha, 5 correntes. E trabalho ponto baixo aqui no meu 6º ponto. Dos 11 que eu tenho, trabalho no 6º ponto, faço aqui as 3 correntes para formar o meu ponto picô. Faço ponto baixo no mesmo ponto e as 5 correntes para prender aqui embaixo e repetir o meu motivo de picô exatamente como eu fiz aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar desta forma. Trabalhei por toda a volta desta forma, como eu te mostrei, e cheguei aqui no final. Vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. Vou cortar aqui o fio. Vou inserir a minha agulha no mesmo ponto em que eu finalizei. Vou jogar esse fio lá pra trás e agora vou fazer aqui os arremates aqui das peças e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar o resultado final dessa peça. Finalizei aqui os arremates e a nossa peça também. Então, fiz todos os arremates aqui do final, da parte do nosso lado avesso, e assim fica o nosso trilho de mesa. Como eu disse no início do vídeo, se você quiser fazer maior, só aumentar a quantidade aqui de motivos na largura e também no comprimento. Essa nossa peça aqui, ela ficou com 37 centímetros de largura e a gente tem 1 metro de comprimento. E esse é o resultado final da nossa peça. Ficou uma peça super alegre e clean ao mesmo tempo. Então, você vai adorar fazer essa peça. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!